Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos percorrendo este lindo itinerário em que meditamos sobre o livro dos Provérbios. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 2. Portanto, hoje o provérbio que nós vamos ler é Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Nós finalizamos ontem o capítulo 1, graças a Deus, e hoje se inicia uma nova etapa. É óbvio que ainda nos encontramos dentro do prólogo, lembrando que o prólogo compreende os 9 primeiros capítulos. Mas hoje, a sessão que se inicia é uma sessão belíssima. Não que as outras não sejam. As que vimos até aqui não sejam. Não se trata disso. Mas a sessão que hoje nós iremos iniciar fala sobre os benefícios da sabedoria. Antes, a sabedoria estava advertindo para aquilo que pode ocorrer com quem não dá ouvidos a ela. Já o versículo de ontem, o último versículo do capítulo 1, já preparava para o início desta sessão dentro do prólogo, os benefícios da sabedoria. Vamos ouvir o que diz Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se aceitares os meus ensinamentos e guardares os meus mandamentos contigo. É óbvio que teremos uma continuidade a respeito desta fala inicial da sabedoria. Aqui termina o versículo 1. Aqui nós percebemos que o pensamento precisa ser completado. Já para que vocês possam se preparar, amados irmãos e irmãs, os 4 primeiros versículos vão falar assim, na condicional. Se aceitares, se invocares, se procurares, sempre na condicional. O que é que vai acontecer se ocorrer isso? O que é que a sabedoria vai conceder? Se aceitares os meus ensinamentos e guardares os meus mandamentos contigo. Recordemos aqui que quem está instruindo, seja o pai, seja o próprio sábio que esteja instruindo o seu discípulo, o pai que está instruindo o filho ou os filhos, seja o próprio Deus, o Pai por excelência, o Mestre por excelência, a própria sabedoria divina, seja o próprio Deus, está chamando desta forma carinhosa. Meu filho, isso é muito comum, já falei em outra ocasião, no livro dos Provérbios. Demonstra exatamente o teor íntimo do ensinamento que está sendo proferido. Ainda que seja um ensinamento que chame a atenção, um ensinamento de exortação, mas o teor íntimo manifesta que é um ensinamento que é dirigido exatamente para o bem. Quando se fala do mal, é no intuito de evitar o mal. Quando se fala do que ocorre com quem pratica o mal, é exatamente apresentando as consequências. Não é o desejo de que venha a ocorrer com quem ouve aquelas consequências que são apresentadas. E quando se apresenta o bem, quando se fala do bem, quando se fala das consequências, é com desejo de que ocorra. É com desejo de que quem ouve pratique, dê atenção, pratique, guarde,
para que possa colher esses frutos. Agora, o versículo de hoje, ele chama a atenção para o seguinte: se aceitares os meus ensinamentos e guardares os meus mandamentos contigo. Essa palavrinha aqui, contigo, a meu ver, é a palavra principal do versículo. Se guardares contigo, se guardares os meus mandamentos contigo, se aceitares os meus ensinamentos para ti. Sabem por que eu falo isso, meus irmãos e minhas irmãs? Por que eu digo que talvez esta seja a palavra principal do versículo, o contigo? Porque, por vezes, nós temos o péssimo hábito de pensar que a palavra é dirigida para o outro. É o outro quem tem que ouvir, é o outro quem tem que ler isso aqui, é o outro que tem que refletir sobre isso aqui. Se é uma palavra de exortação, ai, como fulano precisava estar ouvindo isso. E até pensamos nos erros que fulano comete, nos pecados que fulano comete. Por que fulano é assim? Nós pensamos nas pessoas. E às vezes, quando é uma palavra que fala de benefícios, uma palavra que traz as consequências benéficas se praticarmos a palavra de Deus, às vezes nós temos até, aí é pior, nós temos até a soberba de pensar, já sei sobre isso, não é nenhuma novidade para mim, é fulano quem está precisando dessa palavra. Ainda assim continuamos achando que se trata do fulano que precisa ouvir essa palavra. Se guardares os meus mandamentos contigo. Permita-me dizer, essa palavra é para mim. Eu, Fabiano, que sou o primeiro a ouvir aquilo que eu mesmo estou pronunciando. Os ouvidos mais próximos da minha boca, essa palavra é para mim. Se eu aceitar os ensinamentos da sabedoria, se eu guardar os mandamentos da sabedoria comigo. Essa palavra é para você que me ouve, não é para o outro, não. Também é para o outro, é sim para o outro, mas é para você. Deus está enviando para você essa palavra hoje. Deus conhece as suas necessidades mais profundas. Sejam necessidades de conversão, sejam necessidades de consolo, sejam necessidades de transformação, necessidade de aceitação dos desígnios divinos. Deus conhece. Essa palavra é para ti. Então, não desprezemos jamais a palavra que Deus dirige para nós. Isso me faz recordar o Evangelho segundo São Mateus, quando Jesus, explicando a parábola do semeador para os seus discípulos, Jesus fala o seguinte, em Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Jesus diz assim para eles: felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós somos felizes. Felizes porque Deus dirige a sua palavra para nós. Tem uma profecia que diz que no final dos tempos os homens terão fome de palavra, da palavra. Que eles procurarão a palavra indo de um lugar para outro. E olha que coisa interessante, Deus está nos dando a oportunidade de ouvirmos a sua palavra porque Ele está se dirigindo para nós. Temos noção de quantas pessoas ainda hoje talvez estivessem
esperando ouvir essa palavra de consolo e não ouvem, talvez por não conhecerem o Senhor, nem tem como ouvir essas palavras se não conhecem o Senhor. Talvez porque estejam pondo suas esperanças em lugares indevidos, em pessoas indevidas. E é óbvio que suas almas não serão acalentadas, suas almas não serão preenchidas. E você que está ouvindo hoje essa palavra, tem a oportunidade de ser consolado pelo Senhor, de ser corrigido pelo Senhor, de ser preenchido pela graça de Deus. Eu não sei como você chegou hoje aqui neste canal. Se por indicação, se foi por algum acaso, simplesmente por curiosidade, no YouTube, pesquisando. Não sei como você chegou. Ou no Instagram. O fato é que Deus está se dirigindo a você. E Deus está esperando uma postura hoje. Qual é a postura que Deus está esperando de você? Postura de aceitação da palavra divina? Postura de guarda, de permanência na palavra divina. E Deus está esperando essa postura. Que é somente assim que a sua vida terá sentido. Somente assim. Somente assim você encontrará a verdadeira alegria. Felizes somos nós, já advertia o próprio Jesus, porque estamos ouvindo esta palavra. Felizes somos nós. Bem-aventurados somos nós. E aqui me faz recordar também uma outra passagem que o próprio Jesus, por revelação, está se dirigindo ao apóstolo João no livro do Apocalipse. Também advertindo a respeito desta atitude de dar ouvidos à voz da sabedoria. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Jesus diz assim ao apóstolo João, quando ele está escrevendo para as 7 igrejas da Ásia Menor. Exatamente na mensagem para a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2,17, Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que o Espírito diz às igrejas? Porque o Espírito nos recorda as palavras de Jesus. E por que as igrejas precisam ouvir novamente as palavras de Jesus? Porque somente assim é que a igreja encontra ânimo para prosseguir sua caminhada. Você está precisando de ânimo para a vida. Você está precisando de ânimo para prosseguir, para perseguir a meta que é Deus. Você precisa dar ouvidos então ao que o Espírito diz. E o Espírito não diz outra coisa senão recordar o que Jesus já nos falou. O que Jesus já nos disse. Porque Jesus já nos disse tudo com a sua própria vinda. É somente assim que temos ânimo. É somente assim que encontramos verdadeira alegria. Mas prossegue o versículo 17 desse capítulo 2 do livro do Apocalipse. Ao vencedor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz nas igrejas. O que é que o Espírito está dizendo? Ao vencedor darei o maná escondido. E lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que esta mensagem enigmática quer dizer para nós? Atentemos para os 3 elementos que aparecem aqui. O maná, que significa exatamente, quer indicar exatamente o alimento do reino celeste. Aquilo que dá vida no reino celeste, a substância. O maná aqui está remetendo ao próprio maná, que foi o alimento do povo de Deus enquanto estava peregrinando no deserto, fugindo do Egito para ir para a Terra Santa. E Jesus é o novo maná, Jesus eucarístico. Jesus que se dá como alimento. É o alimento do reino celeste. É o alimento que fortalece os fracos. É o pão dos anjos.
É o alimento que nos dá a vida nova. E o que quer dizer essa pedrinha branca? O branco é a cor da vitória e da alegria na Bíblia. O branco representa isso. Vitória, alegria, vida, pureza. Portanto, a pedrinha branca é o sinal da admissão neste reino celeste. Então, o vencedor é aquele que é fortalecido pelo alimento do reino e é aquele que é admitido ao reino. Reino de paz, de justiça, de verdade, de bondade, de retidão, de amor. E o nome novo exprime exatamente a renovação interior que torna a pessoa digna de fazer parte do reino. Então, é uma transformação a partir de dentro, não simplesmente por fora. O Senhor dará para nós. A quem ouvir, o Senhor renovará o interior, dará um novo ânimo, um novo sentido à vida, e o Senhor fará com que nós possamos encontrar a alegria nele. Aceitemos os ensinamentos da sabedoria, os ensinamentos que virão na sequência. Fiquemos atentos ao longo dos próximos dias, ao longo desta semana, para entendermos os benefícios que cumulam aqueles que ouvem a sabedoria. Fiquemos atentos e guardemos os mandamentos conosco, para que eles sirvam para o nosso crescimento e possamos usá-los também para o crescimento do próximo. Que o Senhor assim nos ajude, que nos faça caminhar na sua paz e na sua luz, ansiosos, desejosos por ouvir a voz da sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.